Bom, os dados abertos, eles também oficialmente eles estão ligados a 3 leis básicas para que eles possam ser considerados dados abertos. Bom, um dos primeiros e um dos primordiais é que ele tem que ser indexável e ele pode ser livremente encontrado na web. Então, se o dado não existir na internet, é porque ele não existe. Então, se também não estiver num formato compreensível por máquina, também ele não pode ser utilizado. Se num formato compreensível por máquina, um formato do tipo XML, RDF, qualquer formato que possa vir a alimentar um aplicativo automaticamente. E, em terceiro, se o dispositivo legal não permitir que ele seja reutilizável, ele não é útil. Então, ele tem que ser disponibilizado com qualquer tipo de licença que ele possa ser disponibilizado. Bom, aí nós temos os 8 princípios, né, que foram formulados pela comunidade, dos dados abertos. Então, eu vou falar 4, Marcelo vai falar os outros 4. Eles precisam ser completos, né? Os dados precisam ter sentido, eles devem dizer algo em relação ao que deve ser passado. São dados primários, o que ele quer dizer como primário? Ele não pode ter nenhum tipo de tratamento, nenhuma forma de modificação desses dados, né, como se fossem dados brutos, né, de uma forma mais transparente possível. Eles precisam ser atuais, né, refletir o estado atual, né, dos dados fornecidos pelo órgão ou pela entidade, e acessíveis. Então, eles têm que estar num formato que a pessoa vai conseguir manipulá-los, né, e transformá-los em aplicativos úteis, né, no sentido de não ter dificuldade em repassar esses dados para uma criação de aplicativos, para uma forma mais tratada desses dados. Bom, eles também têm que ser processáveis por máquina, ou seja, formatos que podem alimentar automaticamente, seja um aplicativo web, seja um aplicativo mobile. O acesso ele não pode ser discriminatório, então eu não posso ter que passar por licenças legais ou solicitações especiais para ter acesso ao dado. O formato ele não pode ser de forma proprietária, ou seja, sempre preferi um formato ODS a um XLS, por exemplo, no caso de uma planilha. Então, compartilhando, ou melhor, dando seguimento a essa ideia, tem que ser livres de licenças. Então, assim como ele não pode ser proprietário, a licença também tem que ser uma licença de uso comum. Bom, além disso, nós temos alguns outros pontos de destaque. A disponibilidade de acesso, o formato conveniente para o uso e preferencialmente disponíveis na internet, é uma forma mais fácil para a utilização dos mesmos. Tem que ser liberado sob termos compatíveis com a utilização e combinação deste dado com outros. Então, a reutilização e a redistribuição precisam ser livres, né, de uma forma mais abrangente possível, e completando isso a participação universal, né, que é incentivo e reutilização sem nenhuma restrição contra pessoas ou grupos. Então, esses dados abertos precisam ser cada vez mais universalizados, mais distribuídos em prol da sociedade, né, ter uma disponibilização, uma melhoria das atividades pela sociedade. Então, só uma definição que foi dada para dados abertos do tipo governamental. Então, é aquele que é disponibilizar
onde há a disponibilização das informações governamentais representadas num formato aberto, acessível de tal modo que possam ser reutilizados e misturados com outras informações, proporcionando uma geração de novos conteúdos ou novos significados, sem qualquer tipo de restrição a esse tipo de mistura. Bom, aqui rapidinho algumas ocorrências históricas. 2004 foi lançado o Portal da Transparência do Governo Federal. Em 2007, uma definição sobre os princípios dos dados abertos, né, o que ele significa, baseado nos 3 princípios e nas 8 leis. Parceria, 2011 teve a parceria do Governo Aberto, né, o OGP. 2012 foi institucionalizada a Lei de Acesso à Informação, que ainda abriu mais o campo de acesso à informação no Brasil. E nesse ano também teve a Instrução Normativa 4 de 2012 da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, ainda. E também em 2012 foi lançado pela Prefeitura de Novo Hamburgo um portal de dados abertos, né, que disponibiliza alguns conjuntos de dados relativos ao município, aos dados do município de Novo Hamburgo. Bom, só falando